todos os cumprimentos do secretário executivo do Ministério das Comunicações, senhor Genildo Lins, que se dirigia, no momento em que se dirigia para esse evento, para essa palestra, recebeu uma convocação para uma reunião extraordinária com o ministro, por isso não pôde estar entre nós, nos enviou seus cumprimentos, os seus agradecimentos pela presença de todos. O Ministério das Comunicações vem adotando, desde o ano passado, um conjunto de medidas para reforçar a segurança no ambiente de trabalho. Essas ações estão detalhadamente descritas no cronograma de ações de prevenção a incidentes prediais, disponível na intranet, para que todos os servidores possam acompanhar o trabalho com a maior transparência. Dentre as ações do programa está a criação da CISP, Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, cujos membros tomaram posse no último dia 18. Aqui presente a servidora Vanessa Queiroz de Souza de Oliveira, da Secretaria Executiva, que tem a presidência da comissão. Peço que ela fique de pé, por favor, para quem não a conhece. Vanessa, obrigada. Também presente a servidora Roberta Campelo, da Assistência Médica, que tem a vice-presidência da comissão. Roberta. O objetivo da comissão é promover a segurança e a qualidade de vida no trabalho. A CISP é um canal aberto entre os servidores e a administração e tem papel fundamental tanto na prevenção de acidentes quanto na implementação de melhorias nas condições de trabalho. A palestra dessa tarde é mais uma das medidas do cronograma de ações de prevenção a incidentes prediais do Ministério das Comunicações. O objetivo é capacitar toda e qualquer pessoa para prevenir incêndios em seu cotidiano e para atuar nesses princípios de incêndio que costumam ocorrer em ambientes que fazem parte do dia a dia da maior parte das pessoas. Para nos falar sobre como evitar incêndios e como agir em caso de incidentes, convidamos o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, senhor Marcelo Gomes. Lembramos a todos, pedimos a todos, por favor, desliguem os seus celulares ou os mantenham no modo silencioso. Vamos ouvir. Boa tarde. Eu sou o Coronel Marcelo Gomes. Sou comandante do Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros. O Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio é um dos grupamentos especializados que existe na corporação hoje. Desde 2009, nós mudamos a nossa legislação, a corporação cresceu muito, devido às novas características da cidade, os números de ocorrências que nós temos, e nós estamos divididos agora por especialidade dentro do Corpo de Bombeiros, isso dentro da área operacional. Fora as áreas meio e área administrativa que nós temos para realizar todas as atividades de prevenção, combate e salvamento. Então, a missão do Corpo de Bombeiros é a missão de proteger vidas, bens e o meio ambiente. Então, esses são os nossos grupamentos que estão responsáveis por fazer a parte operacional dentro dessa missão. E aí, qual é o nosso papel aqui com essa palestra? É informar o público que parte da nossa atividade, quando a viatura chega até uma edificação ou até uma ocorrência, seja ela qual for, é porque alguma parte da nossa prevenção falhou. E aí, seja por parte do Corpo de Bombeiros, seja por parte da nossa legislação, ou seja por parte das pessoas que estão em contato com esse mecanismo que nós temos de prevenir esses danos. E é o que nós viemos falar aqui um pouco. Realizamos algumas pesquisas dentro do Corpo de Bombeiros, principalmente no combate a incêndio, e essas pesquisas são realizadas com mestres e doutores formados em institutos de pesquisas dos Estados Unidos, Japão, na Europa, para dar diferencial ao trabalho que é realizado dentro do Distrito Federal.
Então, tudo aquilo que é realizado aqui no Distrito Federal, quando chega ao conhecimento dos senhores, passou por um estudo por pessoal capacitado e treinado. Então, um dos objetivos que nós temos nessa tarde, apresentar os principais serviços que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal presta à comunidade. Então, os serviços de salvamento, prevenção de incêndio, incêndio florestal, mergulho, salvamento aéreo, atendimento pré-hospitalar, são alguns dos serviços que são prestados pelo Corpo de Bombeiros. Saber como acionar o Corpo de Bombeiros para qualquer que seja a ocorrência. Então, independente de conseguirmos resolver ou não um problema na área de atuação do Corpo de Bombeiros, nós devemos acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Entender os conceitos fundamentais de incêndio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos fundamentais de incêndio, que a população está inserida nesse conceito. Conhecer os métodos básicos de prevenção de incêndio. Apresentar o sistema que auxilia os meios de abandono. Então, nós estamos, às vezes, dentro de uma edificação e nós não sabemos quais são esses mecanismos, esses sistemas que estão ali para nos auxiliar. E, dentro desses objetivos, apresentar a estatística de incêndio de 2003. E, apesar dela estar, por último, nos nossos objetivos, eu vou começar pela nossa estatística. Em 2003, nós tivemos mais de 86 mil ocorrências dentro do Distrito Federal. Dessas 86 mil ocorrências, 4.300 ocorrências foram de princípios de incêndio ou de grandes incêndios. Nós tivemos um grande incêndio hoje que acabou destruindo um depósito no setor de indústria lá na Ceilândia. Então, são incêndios como esses que estão aparecendo no Distrito Federal, que não era uma característica da nossa cidade, e eles tendem a aumentar a cada dia. Dentro da nossa estatística, nós podemos separar lá, por agente extintor. Então, qual foi o meio que foi utilizado para realizar o combate a esse incêndio? 81% do combate a incêndio são realizados com o agente extintor água e 11% por pó químico seco. Então, é um principal agente extintor que também nós temos na edificação junto da população, não só para as equipes do Corpo de Bombeiros. Causas de incêndio. 60% das nossas ocorrências têm ação pessoal. E aí nós temos diversas ações dentro desse campo do indivíduo. E 40% por fenômeno termoelétrico. Dessas ocorrências, quando nós vamos atender, o tempo-resposta do Corpo de Bombeiros, 60% está entre 5 e 15 minutos. Então, do início do incêndio, da hora que nós conseguimos detectar o princípio de incêndio e é acionado o Corpo de Bombeiros, nós vamos levar, em média, esse tempo para chegar até o endereço daquela ocorrência. Daí a importância de quem está no local e quem está acionando o Corpo de Bombeiros entender o que está acontecendo para poder proteger o patrimônio ou, se isso não for possível, proteger a vida das pessoas que estão inseridas nessa edificação. Tempo-resposta, quando nós detectamos esse princípio de incêndio, e é a pessoa ou o público que está em contato com essa ocorrência vai atender. 60% dessas ocorrências levam entre 5 e 15 minutos e são resolvidas pelas pessoas que estão no local da ocorrência. Então, o que pode acontecer é que os senhores e as senhoras podem estar dentro dessa edificação e ser a primeira pessoa a ter contato com o princípio de incêndio, e isso não gerar um grande incêndio, porque serão as pessoas que vão estar entre 5 e 15 minutos até a chegada do Corpo de Bombeiros. Tipo de eventos. 77% dos eventos ocorrem em edificações.
12% em veículos. E aí, agora, essa característica aumentou. Nós temos incêndio agora por ação pessoal, e aí nós já vimos isso anteriormente, por ação pessoal em veículos de carga, em ônibus, em veículos de transporte de combustível e por ação intencional, o que causa uma maior gravidade nessa ocorrência. E o local de origem, e aí traz para a nossa realidade, não só do local de trabalho, local de estudo, mas também da nossa residência. 9% tem início nas salas, 11% em cozinhas e 17% nos quartos. E aí nós podemos fazer uma análise dessa estatística no nosso departamento de perícias de incêndio e poder ajustar a nossa atividade e os nossos treinamentos para diminuir essas ocorrências de incêndio de acordo com essas estatísticas. Então, não sei se os senhores e as senhoras conseguem observar. Isso é uma ocorrência que foi atendida. Aqui é o teto, ou era o teto, e isso daqui era a cozinha da pessoa. Dá para ter ideia do que aconteceu nessa cozinha? Exatamente. Quando a gente olha o local desse, parece que explodiu alguma coisa, está bem característico. E aí nós vamos imaginar logo que teve um vazamento de gás, e esse gás veio a danificar a edificação e o que estava no entorno dela, né? Mas, na verdade, isso foi uma panela de pressão. E aí vem outro ponto que nós temos que tocar quanto à manutenção. Não só na manutenção predial, no sistema de segurança, na nossa própria manutenção de conhecimento do que são os riscos que nós estamos inseridos na sociedade, né? E o risco de incêndio, de explosão e de acidente é uma característica que nós estamos participando, mas da manutenção de utensílios simples como esse de uma panela. O histórico é que essa panela de pressão estava apresentando defeito, ela não funcionava direito, e qual seria o mais lógico? Descartarmos esse equipamento, esse utensílio, e colocarmos uma panela nova no lugar. O que foi feito? Foi feita uma manutenção. A panela de pressão ela tem uma válvula de segurança, não só da onde tem aquele visual que a gente vê girando quando nós estamos fazendo algum alimento, mas ela tem uma válvula de segurança que é uma pecinha de plástico e de borracha de silicone. E essa peça foi substituída por uma peça de metal e vedou a segurança da panela de pressão. A panela foi colocada no fogo, essa pressão aumentou e por algumas vezes nada aconteceu. Deve ter sido tempo de cozimento ou pura sorte. E aí nós vamos falar mais um pouquinho à frente sobre sorte também e as intervenções divinas, né? Porque às vezes a gente não acredita que vai acontecer, não é isso? Mas Deus sempre está lá protegendo a vida de todos nós, inclusive dos bombeiros. E aí, essa é a parte do gesso que está dentro do fogão. O fogão foi totalmente destruído. Aqui o sistema de gás ficou intacto, mas como o fogão foi danificado, esse gás começou a vazar. E aí o que poderia estar acontecendo? Essa chapa está aquecida, né? O gás foi danificado e está vazando exatamente em cima dessa chapa aquecida. O que viria em seguida? O incêndio. Por sorte, a pessoa que estava lá nessa residência tinha um pouquinho de conhecimento, desligou esse registro, foi até por fora do apartamento, no andar, e desligou a passagem de gás que dava acesso para esse apartamento. E aí o risco foi menor. Então, só causou um galo na cabeça dessa pessoa, que depois foi atendida tranquilamente, ficou surda por 2 dias, por causa da pressão, a janela ficou danificada, o teto, e aí todo o resto que os senhores e as senhoras possam observar nessas fotos. Então, para ver que uma simples panela de pressão, num domingo, por volta de 12h30, fazendo a mandioca cozida, a empim, dependendo do regionalismo, né, para o almoço de domingo. E aqui vem uma foto da intervenção divina que eu estava falando.
Eu trouxe e coloco na nossa palestra, desde esse dia, e isso foi esse ano, essa foto do local, um espaço de aproximadamente aí uns 30 metros quadrados, e aí foi tomado por completo pelas chamas. Quando o bombeiro chegou no local, tudo estava queimando, saindo fumaça. Não tinha como entrar, até que fosse feita a primeira abertura para acesso a esse espaço, foi jogado água do lado de fora. E aí nós jogamos a água, fizemos o combate, pode ver que está tudo queimado. E a única coisa que não queimou e nem molhou foi a Bíblia que estava em cima, que eu também não sei o que era. Então, muitas das vezes, o que nós acreditamos é que essa intervenção divina vai estar o tempo todo lá nos protegendo. Só que já viu nesse auditório quantas pessoas nós somos? Aí vamos ampliar. Já viu quantas pessoas nós somos nesse prédio? Já viu quantas pessoas nós somos nessa esplanada? Quantas pessoas nós somos na Asa Norte e Asa Sul? Distrito Federal, e aí vai crescendo, e aí a intervenção divina começa a ficar mais complicada. Né? Pode ser um momento que ele esteja protegendo alguém e está acontecendo alguma coisa do outro lado aqui. Né? Isso para ser bem nada cético, né? Mas só para dar um exemplo de como são as coisas. E aí eu usei essa foto da nossa equipe que esteve nesse local para entender que essa participação da comunidade, das pessoas, o entendimento que nós estamos inseridos em determinados riscos é importante para a nossa vida, não só para o nosso bem patrimonial, mas para a nossa vida e para os que estão próximos e para os que nos são queridos. Né? Pode ser no local de trabalho, na escola, na família, onde que for, e pode estar acontecendo uma situação como essa. Numa simples panela de pressão ou de queimar toda a residência e nós não temos maiores problemas por causa da intervenção divina. Bom, para minimizar esses danos que nós encontramos no nosso dia a dia, dentro dessas 4.300 ocorrências só na área de incêndio, fora as 86.000 que são diversas dentro do Corpo de Bombeiros, nós treinamos e capacitamos a nossa equipe. E aí nós treinamos e capacitamos a nossa equipe dentro do Distrito Federal, no dia a dia, fora, em outros estados e fora do país, com os melhores treinamentos para trazer para o Distrito Federal uma segurança e um treinamento adequado em equipamento, em viaturas, em atendimento e todos